Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu tô aqui pra falar das minhas 10 leituras de maio. Bem, maio foi um mês que as leituras renderam muito, então assim, acabei lendo coisas muito diferentes. Eu li chick eu li clássico, eu li romance de época, então assim, foi bastante coisa e eu espero que vocês gostem. A primeira leitura do mês foi O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, que é um clássico da literatura. Esse livro foi escrito pelo Fitzgerald num momento socioeconômico marcado pela ascensão dos Estados Unidos no mercado financeiro mundial e retrata muito bem essa época. Os diálogos muitas vezes são superficiais porque demonstram a futilidade daquelas pessoas da época dos novos ricos, demonstrando também que eles se preocupavam mais em gastar o dinheiro, em pensar formas de gastar aquele dinheiro do que qualquer outra coisa. O próprio Gatsby é uma imagem disso, já que ele dá festas colossais e os seus convidados, que são inúmeros, sequer se preocupam em saber quem é Gatsby, ou por que ele está dando aquelas festas, ou qual é o intuito, enfim. Como eu já disse, é um livro que define muito bem a década de 20. O início do livro é um pouquinho maçante, porque os 5 primeiros capítulos são bem parados, não acontece muita coisa, você vai estar tendo contato com esses personagens, com o Nick, que é o narrador, que vai ser vizinho do Gatsby, né, no caso. E depois do capítulo 5º, o livro vai tomando forma, vão acontecendo coisas e vai ficando bem interessante. Mas assim, o começo pode ser um pouco desanimador. Não se tornou o meu clássico favorito, mas eu achei bem interessante conhecer os Estados Unidos dessa época. E eu gostei muito da escrita do Fitzgerald, então eu vou acabar lendo outras coisas dele. E eu acho que foi uma leitura 4 estrelas. A minha segunda leitura foi Entre a Ruína e a Paixão, da Sarah McLean, e esse aqui é o terceiro livro da série do Clube dos Canalhas. E aqui a gente vai ter a história do Temple, que é o duque assassino, e da Mara. O Temple tinha tudo para ter uma excelente posição social na sociedade, por ser um duque. Ele tinha dinheiro, ele tinha beleza e ele podia ter a mulher que ele quisesse da época. Só que ele se envolve com uma mulher em uma festa e isso vira a vida dele de cabeça para baixo. A sociedade acha que essa mulher foi assassinada e que o culpado é o Temple. Essa mulher que eles acham que foi assassinada é a Mara, que era inclusive noiva do pai do Temple na época. Anos depois, com a reputação do Temple destruída, a Mara volta e o procura para ele perdoar a dívida de jogo do irmão dela. Sim, ela faz isso. Eles acabam fazendo um trato onde ele vai pagá-la por algumas coisas, inclusive talvez devolverá o dinheiro do irmão dela, e ela vai em troca se revelar para a sociedade e limpar a barra do Temple. Vai mostrar que na verdade ele nunca foi duque assassino coisa nenhuma. E assim, eu achei impossível surgir um amor entre os dois, assim, um relacionamento, por causa de tudo que veio por trás da história deles. Mas a Sarah McLean conseguiu e o romance é realmente bem envolvente. Você vai descobrindo o porquê da Mara ter fugido, o que acarretou na vida do Temple, se realmente foi uma coisa lá muito ruim ele ter saído daquela sociedade. E algumas vezes você tem vontade de dar a cabeça de um do outro, assim, pra eles acabarem logo com as picuinhas. Mas ainda assim é um livro muito legal, eu gostei muito. Não é meu favorito da série, mas foi um daqueles romances maravilhosos da Sarah McLean. Então foi 4 estrelas também. Aí logo depois eu li Garota Labirinto, do Frederico Lima. Aqui a gente vai ter uma coletânea de contos, poemas, frases de efeito sobre a psique feminina, sobre a alma feminina e acontecimentos, né, de vida de mulheres. E assim, eu concordei com o autor quando ele fala que às vezes eles falam que ele tem a alma feminina, porque muitas das coisas que ele fala, muitos dos sentimentos que ele transcreve nesse livro são coisas que eu senti já, ou eu sinto, ou caíram como uma luva, ou vieram a calhar, então assim, foi um livro muito interessante. Eu só tenho uma crítica a fazer, porque são vários, né, vocês estão vendo o tamanho do livro, ele é curtinho, mas ainda assim, ó, são vários contos e vários textos e várias crônicas. Então, assim, isso acaba deixando a leitura um pouco cansativa. Talvez se tivesse sido um livro com 2 volumes, ou tivesse selecionado algum número menor de histórias, talvez tivesse sido menos cansativo. Mas ainda assim, se for para você pegar um texto e ler hoje, outro para ler amanhã, e fazendo isso aos poucos, coisa que eu não tinha tempo para fazer, eu acho que vale muito a pena. Então, vale a pena ir dar uma chance para a leitura também, e o autor realmente escreve muito bem, e ele realmente entende muito das coisas que se passam nas nossas cabeças. Logo depois eu li um e-book que é No Escuro, que saiu pela editora Intrínseca, eu vou deixar a capa aqui na tela, e ele é vendido na Amazon por uns R$10, tá, gente? E ele conta a história da Catherine, que é uma mulher que passou por um relacionamento abusivo. Então essa história é contada entre passado e presente, e a gente vai vendo como a vida daquela mulher, que era super irreverente, que era muito alegre, que era cheia de vida, se tornou o que se tornou no futuro, né, no presente no caso, e todas as consequências daquele relacionamento abusivo na vida dela.
Ela se envolveu anos atrás com um policial que tornou a vida dela um inferno, que virou todas as pessoas, o convívio social dela contra ela, e ela desenvolve vários distúrbios mentais e várias coisas como toque, como síndrome do pânico, ansiedade. Então assim, a gente vê como realmente aquilo afetou a nossa personagem. E tem horas que você não sabe se aquilo que ela tá te narrando, se aquilo que ela tá te contando são alucinações da cabeça dela ou se são realmente reais. Depois no final explica tudo e o final te deixa de queixo caído. Eu fiquei de cara com o final, realmente, assim. E o que eu achei mais interessante nesse livro apesar de ser um thriller psicológico, né, então ele é um pouco majorado nesse sentido, mas ele mostra realmente os efeitos que um relacionamento abusivo pode trazer na vida de uma pessoa. Porque eu já cansei de ler livros onde as personagens passam por esse tipo de relacionamento e acaba o relacionamento, ela pensa simplesmente, não, já tô legal, já aconteceu, já acabou, pronto. E não é assim que acontece realmente, esse livro mostra isso. Os 2 primeiros capítulos são um pouquinho cansativos, mas vale a pena mergulhar nessa história de cabeça, porque ela é incrível, de verdade. Foi 5 estrelas, vale muito a pena, gente, sério. E como eu já tava aí nessa onda de e-books, eu li logo depois Matilda, sim, aquela história daquela menininha que a gente cansou de ver na sessão da tarde, apaixonada por livros, extremamente inteligente, filha de trambiqueiros, que tem dons especiais. E eu sei que é uma história infantil, né, gente, mas eu queria muito conhecer a obra do autor através da sua escrita, e não me arrependi. É um livro maravilhoso, quem tem criança vale a pena comprar e ler pra eles. Quem não tem também vale muito a pena conhecer, porque eu acho que é uma história que marcou muita gente aí na sessão da tarde. Enfim, é muito lindinho, de verdade. Aí logo depois chegou a caixinha da Arqueiro, né, de parceria, e chegou Ligeiramente Perigosos, da Mary Balogh. Gente, tô apaixonada por esse livro, de verdade. Desde o primeiro livro que o Wulfric aparece, que é o irmão Bedouin mais velho, o Duque de Belcastle, que levanta o monóculo pela primeira vez, eu falei, eu preciso ler o livro dele, preciso. Porque eu sabia que ia ser um personagem intrigante, fascinante e que ia me arrebatar. Só que eu não imaginava que ia ser tanto, entendeu? Aqui a Mary Balogh constrói uma história que tem meio que uma base em Orgulho e Preconceito, só por eu já amei. E o Wulfric é aquele homem que tem a aparência de ser uma pessoa sem coração, de ser uma pessoa extremamente centrada e sem emoções e sem graça alguma. E a Christine, que é a mulher com quem ele vai se envolver, ela é propensa a atrair confusões e situações embaraçosas. Ela já começa pingando suco de limão no olho do Wulfric, ele já fica possesso com ela, mas ele não sabe o porquê, porque toda vez que ela se coloca numa situação de perigo ou numa situação constrangedora, é ele quem vai ajudá-la, meio que involuntariamente. A gente vai vendo o relacionamento dos dois, ela quebrando aquela camada de homem frio e sem coração dele, e ele dissipando os preconceitos dela em relação a ele e ao homem que ele é. E é incrível a história dos dois, de verdade, eu fiquei apaixonada. Vale muito a pena ler essa série, vale muito a pena conhecer o Wulfric, gente, sério. Se vocês não quiserem ler a série toda, pelo menos leiam esse livro, que é maravilhoso. Aí, já com uma ressaca literária e morrendo de saudade já dos personagens dos Bedouins, eu fui ler Uma Noite de Amor, da Mary Balogh, que é o primeiro livro da série dos Bedouins que não tem os Bedouins, que não foi lançado no Brasil. Eu sei, é meio estranho, mas é incrível, de verdade. Aqui a gente vai ter a história do Neville, do Conde de Kilburn e da Lily. O Conde de Kilburn ele foi para os campos de batalha, ele acaba casando com a filha de um oficial que ele acha que morreu logo depois da noite de núpcias, e ele acaba, né, reconstruindo a vida, e ele está prestes a se casar quando ela aparece dentro da igreja, vestida de uma maneira bem simples, para retomar a vida que ela deixou para trás, porque ele foi a única coisa que sobrou para ela, a única pessoa que sobrou como referência, e sem ele ela tá sozinha no mundo. Por ser um conde, ele tem uma posição na sociedade e ela nunca nem se imaginou vivendo na sociedade, então assim, vão ter aquelas diferenças sociais sendo tratadas no livro. A gente também tem várias reviravoltas que são incríveis, eu ficava de queixo caído cada vez que uma acontecia. O romance é lindo, a história toda de reconstrução, de superação, de conhecimento de si próprio e do outro, de aceitar suas escolhas, de definir o seu futuro, é incrível, assim, é um dos romances de épocas mais lindos que eu já li, e a Mary Balogh acabou com meu coração de vez com esse aqui. Também foi 5 estrelas, também foi favorito, e eu acho que vale muito a pena ler, gente, mesmo não tendo sido lançado no Brasil, faça essa forcinha, por favor. E como se eu já não tivesse, né, com meu coraçãozinho destroçado o suficiente esse mês, eu li Um Menino e um Milhão, da Monica Wood, lançado pela editora Arqueiro também. Aqui a gente vai ter a história de um menino que morre de repente de uma doença rara e praticamente indetectável,
E o pai dele, que é um homem extremamente ausente na vida daquela criança, vai acabar de cumprir as funções dele como escoteiro com uma senhora que eu acho de 104 anos, que é a Ana Víticos. Essa senhora se afeiçoou muito por aquela criança extremamente especial e ela acabou concordando com ele de tentar bater um recorde do Guinness da motorista mais velha. E o pai vai tentar aí ajudar essa senhora a cumprir o sonho do filho de colocar essa senhora no Guinness. E em que pese essa história já, né, da amizade entre gerações, entre pai e essa senhora, entre o filho e essa senhora, que também já existiu, a gente vai ter aqui um pai se apaixonando por um filho depois de tê-lo perdido. Então, assim, é uma história extremamente emocionante, muito bonita, que trata de superação, de perda, de luto, de vida, de escolhas e de várias coisas, gente, sério. É um livro, assim, pra refletir. É um livro pra ler com o coração, pra aceitar cada palavra que vem aqui. E eu acho que todo mundo devia ler esse livro, porque tem muita coisa aqui pra fazer a gente repensar em muitas das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Aí, como eu já precisava de uma coisa mais leve, né, gente, porque a carga emocional aqui foi grande, eu li Quem Sabe Um Dia, da Lauren Graham. Pra quem não sabe, a Lauren Graham é a Lorelai Gilmore de Gilmore Girls, meu seriado favorito da vida, já falei dele lá no blog, tá aqui embaixo o link. E aqui, gente, a gente vai ter a história da Franny. A Franny é uma atriz, ela se formou na faculdade e ela se deu o prazo de 3 anos pra conseguir alguma coisa, pra poder prosperar na carreira que ela escolheu, né, de atriz. Só que o prazo dela tá vencendo, faltam 6 meses e até agora nada de muito interessante aconteceu na carreira que ela escolheu pra si. Então é através dessa personagem que a gente vai conhecendo a realidade dela, a realidade dos atores em Nova York, as dificuldades pelas quais eles passam nesse mercado tão saturado, principalmente lá, né, porque Broadway e filmes e etc. E a autora soube falar com maestria do tema, né, gente? Porque ela é uma atriz e provavelmente passou por alguma das coisas que ela colocou aqui, então eu acho que é um chiclete até um pouquinho autobiográfico. E eu acho que eu teria gostado ainda mais se eu, né, tivesse feito artes cênicas ou qualquer coisa do gênero, se eu vivesse mais nesse meio, mas ainda assim eu achei um livro muito interessante, eu acho que vale muito a pena, é uma leitura bem leve, a Franny é bem engraçada, as situações que ela se coloca são bem divertidas. E eu gostei muito de conhecer um pouco da escrita da Lauren, porque eu já conheci ela como atriz, e eu com certeza vou querer ler outras coisas dela, valeu muito a pena. E eu achei que depois disso eu já teria terminado as leituras do mês, de verdade, porque, né, foram muitas coisas. Mas aí chegou outra caixinha da Editora Arqueiro com tudo e todas as coisas da Nicolai Jung. E eu já tinha lido, né, O Sol Também é uma Estrela, tinha ficado apaixonada com a escrita da autora e falei, vou ler esse livro aqui, que foi o primeiro dela lançado. E, gente, que livro maravilhoso. Sério, é uma história despretensiosa, é uma história leve, mas extremamente cativante, o final me surpreende. E assim, a Nicolai Jung acabou de me ganhar de vez. Eu não sei se eu teria gostado tanto de O Sol Também é uma Estrela se eu tivesse lido esse aqui primeiro, de verdade, porque pra mim foi 5 estrelas favorito e ganhou meu coração. Vai ter uma resenha mais específica desse livro aqui no canal, vai ser a próximo vídeo a sair, eu acho. Então é por isso que eu não tô falando muito dele aqui, tá, gente? Eu vou falar mais sobre o que ele trata, sobre os temas que ele aborda, sobre, um pouco mais sobre a diagramação, que é bem legal. Então confiram o próximo vídeo do canal, de verdade. Bem, pessoal, é isso. Essas foram as leituras desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, de se inscrever e ativarem o sininho para receberem notificações sobre os posteriores conteúdos que vão saindo por aqui. Aqui do lado, mais 2 vídeos que eu acho que talvez agrade a vocês, então vale a pena dar aquela conferida. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.